Anjos. Mesmo que você nunca tenha tocado na Bíblia, provavelmente tem uma ideia de como eles são. Eles são aqueles seres celestiais elegantes, com longas vestes brancas, asas semelhantes às de um cisne e talvez uma auréola no topo para boa medida. Também sabemos como são os bebês anjos ou querubins, aqueles pequenos infantes rechonchudos e fofos segurando um arco e flecha, do tipo que você poderia ver em um cartão de Dia dos Namorados. Exceto que, bem, não é assim que os anjos realmente parecem, pelo menos não de acordo com a Bíblia. Esses anjos, biblicamente precisos, são seres amedrontadores, mais adequadas para um filme de terror do que para a Bíblia. Então, o que são essas coisas? Por que elas parecem assim e como entendemos tão errado os anjos? O que são anjos? Ok, então os anjos vêm do Antigo Testamento, a primeira metade da Bíblia para os cristãos, ou a Bíblia inteira conhecida como Tanakh para os judeus. O Antigo Testamento foi escrito na moderna Israel e Palestina, aproximadamente do século VI AEC, antes da Era Comum, ao século III AEC, embora muitos estudiosos acreditem que as histórias bíblicas em si são muito mais antigas. Obtemos a palavra anjo do grego angelos, originalmente da palavra hebraica malak, que se traduz aproximadamente como mensageiro. Esses mensageiros aparecem no Antigo Testamento várias vezes, carregam mensagens de Deus do céu à terra e às vezes agem em seu nome. Por exemplo, você pode reconhecer o anjo da morte na história da Páscoa que matou todos os primeiros filhos dos egípcios, ou talvez o anjo que matou 70.000 israelitas, ou o anjo que sozinho matou 185.000 soldados assírios em uma única noite. Quando aparecem na Bíblia, são descritos como tendo asas. De fato, parecem qualquer pessoa comum. Em textos bíblicos posteriores, como Daniel, alguns até recebem nomes: Gabriel, Miguel ou até mesmo Rafael no livro de Tobias, também conhecido como Tobit, que faz parte dos livros deuterocanônicos do Antigo Testamento para os católicos e ortodoxos, mas não é incluído no cânone hebraico ou nas Bíblias protestantes. Ok, isso tudo soa familiar, mas eles não são exatamente o material de pesadelo, os seres estranhos que vimos antes. Os anjos conhecidos como Malak não são os únicos seres celestiais na Bíblia. Há uma hierarquia deles, e dependendo de quem você perguntar, seus clássicos anjos humanoides estão na verdade bem abaixo na escada. Na Idade Média, um estudioso judeu conhecido como Maimônides elaborou uma hierarquia de anjos. E se você olhar aqui, seus clássicos anjos humanoides, os Malak, estão bem abaixo, mas não tão abaixo quanto os querubins. Esqueça esses anjos alados e rechonchudos. De acordo com a Bíblia, os querubins são híbridos de animais e humanos. A primeira vez que os vemos é no livro de Gênesis, logo depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Seu trabalho é proteger o jardim do Éden da humanidade. Nossa melhor descrição dos querubins vem do livro de Ezequiel. Ele abre com o profeta experimentando uma visão profunda. Em sua visão, Ezequiel os descreve como criaturas vivas, mas são revelados no capítulo 10 como querubins. Seu relato é o seguinte: no meio havia algo como 4 criaturas vivas. Esta era a aparência delas. Tinham forma humana. Cada uma tinha 4 faces, e cada uma delas tinha 4 asas. Suas pernas eram retas, e as solas dos seus pés eram como a sola do pé de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Sob suas asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas, e os 4 tinham seus rostos e suas asas assim. Suas asas tocavam umas nas outras. Cada uma delas se movia para a frente sem se virar. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham a face de um ser humano, a face de um leão do lado direito, a face de um boi do lado esquerdo e a face de uma águia. Assim eram suas faces. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada criatura tinha 2 asas, cada uma das quais tocava a asa de outra, enquanto 2 cobriam seus corpos. Cada uma se movia diretamente para a frente. Para onde o espírito queria ir, elas iam, sem se virar ao se moverem. No meio das criaturas vivas, havia algo que parecia carvões ardentes de fogo, como tochas movendo-se para lá e para cá entre as criaturas vivas.
O fogo era brilhante, e do fogo saíam relâmpagos. As criaturas vivas se moviam para cá e para lá, como um relâmpago. Os querubins não parecem seu anjo médio. Em vez disso, eles se parecem mais com as bestas míticas da antiga Mesopotâmia, Iamassu, especialmente o Iamassu babilônico, que tem as asas de uma águia, o corpo de um leão e a cabeça de um rei. Eles atuavam como guardiões de lugares sagrados, como templos, palácios ou muralhas da cidade, e desempenhavam um papel semelhante ao dos querubins bíblicos. Eles se parecem com o primo egípcio deles, a esfinge ou o grifo hitita. Muitos acreditam que esses anjos bíblicos são descendentes dessas criaturas mitológicas da Mesopotâmia. Teria havido muita troca cultural e os mesmos tipos de criaturas mitológicas surgiriam nessas regiões. Os querubins na cristandade posterior podem ter sido importados dos mitos gregos e romanos, emprestando as formas de Cupido ou Plutão. Agora, os serafins, subindo na lista, encontramos os serafins. Eles têm 6 asas, 2 usadas para voar e o outro par para cobrir o rosto do anjo, e o terceiro par para cobrir os pés do anjo. Eles são descritos no livro de Isaías da seguinte forma: serafins estavam em atendimento acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E um chamava ao outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Na teologia cristã medieval, os serafins são o mais alto coro da hierarquia angelical. Eles são os cuidadores do trono de Deus, cantando continuamente Santo, Santo, Santo o dia todo, todos os dias. Então, serafins, seu nome vem da palavra seraf, que significa queimar. Assim, serafim pode significar algo como os queimadores. Ok, de onde eles vêm? Indo mais fundo no nome dos serafins, revela-se sua origem. A palavra hebraica para uma serpente venenosa do deserto é saraf. No Antigo Egito, a cobra era frequentemente referida como a queimadora, uma imagem da qual, chamada de Uraeus, era usada pelo faraó. Assim, saraf pode ser o termo hebraico para cobra, e talvez seja daí que nossos serafins tirem sua aparência alada. Agora chegamos às mais estranhas seres rodantes na Bíblia, os ofanins, ou simplesmente conhecidos como as rodas. Eles são um par de rodas entrelaçadas de ouro, com olhos ao redor do exterior, e flutuam e pairam no céu. Na mesma visão de antes, Ezequiel os descreve ao lado dos querubins. Quando olhei para as criaturas vivas, vi uma roda na terra ao lado das criaturas vivas, uma para cada uma das 4 delas. Quanto à aparência das rodas e sua construção, a aparência delas era como o brilho do berilo, e as 4 tinham a mesma forma. A sua construção era como se fosse uma roda dentro de outra roda. Quando se moviam, moviam-se em qualquer uma das 4 direções, sem desviar-se enquanto se moviam. Seus aros eram altos e impressionantes, pois os aros das 4 estavam cheios de olhos ao redor. Quando as criaturas vivas se moviam, as rodas ao lado delas se moviam. E quando as criaturas vivas se elevavam da terra, as rodas também se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, eles iam, e as rodas se elevavam junto com eles, pois o Espírito das criaturas vivas estava nas rodas. As rodas são seres destinados a carregar o trono de Deus, tornando-os alguns dos seres mais sagrados e certamente os mais estranhos da Bíblia. De onde vêm essas rodas? Bem, ninguém sabe realmente. Alguns teóricos da conspiração acreditam que Ezequiel está descrevendo um OVNI devido à sua forma estranha e movimento. Ou talvez, vendo que tudo isso ocorre em uma visão alucinante, poderia ser o produto do profeta ingerir uma planta psicodélica. Estudiosos mais fundamentados interpretam as rodas metaforicamente, como um símbolo da insondabilidade de Deus, ou alguma outra interpretação frequentemente bastante elaborada. Mas em última análise, ninguém sabe muito mais sobre as rodas. Elas nunca são mencionadas em outro lugar. Conclusão: há alguma confusão sobre se esses seres conhecidos como querubins, serafins ou ofanins são realmente anjos. Talvez seres celestiais seja uma descrição melhor para eles. Seja como for,
A visão bíblica do céu não é o domínio exclusivo desses belos humanoides alados. Se nós formos para o céu, é provável que você e eu passemos uma eternidade literal ao lado desses seres celestiais. Ei, obrigado por assistir a este vídeo. Deixe seu like se você gostou deste sobre anjos e suas origens assustadoras. Se você quer mais, comente, mas principalmente inscreva-se neste canal.